Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Capítulo 6, 8ª parte. As profecias da cólera de Deus. Elucidação. Vamos elucidar alguns acontecimentos que envolvem a Igreja Católica Apostólica Romana, sobre a infiltração do comunismo dentro dela, e depois como o comunismo está atuando atualmente no mundo. Frei Tiago de São José afirma que as profecias de La Salette e da irmã Helena Aiello diz respeito aos modos dos ideais comunistas entrarem na hierarquia e na organização da Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo o Frei, no Concílio do Vaticano II, o Papa João XXIII permitiu que observadores russos ou espiões russos participassem do concílio como observadores. Isso era para intimidar os bispos da Ucrânia que foram participar do evento, para que eles se sentissem humilhados. Aquela igreja sistemática estava em plena união com o regime comunista. Os bispos ucranianos disseram que esse ato de João 23 não pode ser considerado um ato de caráter religioso eclesiástico, mas sim um ato contaminado de finalidades estranhas à religião, com o acordo que ele está fazendo com o regime soviético. O Papa Pio X, já no começo do século XX, disse: já não estamos mais, como num primeiro momento, diante de adversários disfarçados em pele de ovelhas, mas com inimigos descarados dentro da mesma casa que, estando de acordo com os principais adversários da Igreja, têm o propósito de destruir a fé. Trata-se de homens cuja arrogância frente à sabedoria do céu se renova todos os dias e se julgam no direito de ratificá-la como se a velhice lhe tivesse consumido. Querem dar-lhe novo impulso e adaptá-la aos gostos do mundo, ao progresso, aos caprichos, como se a fé se opusesse ao bem da sociedade. E o Papa João XXIII disse no seu discurso de abertura do Concílio Vaticano II: percebemos que devemos discordar desses profetas das desventuras que anunciam acontecimentos sempre em falsos, como se estivessem iminente o fim do mundo. Então, o Papa estava colocando as profecias de Nossa Senhora e as demais em descrédito. Outro fato que iremos citar também é que, segundo alguns estudiosos, a irmã Lúcia, segundo Nossa Senhora, a Igreja deveria revelar o terceiro segredo em 1960. Uns dizem que ela faleceu em 1959. Outros dizem que ela desapareceu ou desapareceram com ela e foi substituída por outra pessoa que faleceu em 2005. E o padre que trabalhava na beatificação de Francisco e Jacinta e tinha contato direto com a irmã Lúcia foi substituído e nunca mais pôde falar com a irmã depois de 1960. Por quê? Porque o segredo deveria ser revelado em 1960 e como o Papa era João XXIII e apoiava o comunismo, não queria que o segredo fosse revelado, pois se tratava da Igreja e do Papa.
E como já foi citado em seu pronunciamento na abertura do Concílio Vaticano II, ele condenou as profecias que falavam sobre a Igreja. Então, não havia interesse em revelar o segredo. Mas, como já foi narrado que o Papa João Paulo II sofre o atentado e diz que era o terceiro segredo que estava se consumando, então, como vamos entender? O terceiro segredo foi revelado ou não? É realmente o que o Papa João Paulo II revelou? E por que o Papa João Paulo II diz que ali se cumpriu o terceiro segredo de Fátima? Foi para enganar o povo de Deus? Será que ele também estava influenciado pelo comunismo e queria colocar um ponto final na profecia? Portanto, como não há certeza de que o terceiro segredo foi revelado ou não, não tem como saber se já aconteceu ou não. Depois de 1960, a irmã Lúcia nunca mais se pronunciou sobre o segredo da Senhora de Fátima. E sendo coincidência ou não, as revelações de Nossa Senhora à irmã Aiello são feitas em 1960. Portanto, fica ao caro leitor a realizar uma pesquisa mais profunda sobre os fatos citados acima. Mas um fato é verdadeiro, que as profecias de Nossa Senhora na Igreja Católica Apostólica Romana estão se concretizando, não se pode negar. O dragão vermelho caiu, mas está vivo. Ele tentará novamente assumir seu poder. O dragão vermelho quer voltar a ser o maior, quer ter seu trono de volta. Então, ele irá se revoltar primeiro contra seu próprio povo, que se tornou independente. Observemos a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É o começo do fim. E esta será a desculpa para começar a fazer guerra. Nossa Senhora da Rua do Bec disse que a França sofreria muito. Lembramos que a Primeira Guerra Mundial foi justamente entre a França e a Alemanha. Depois, na Segunda Guerra Mundial, a França foi dominada pela Alemanha. Então, as profecias estavam certas. E agora a Europa está sofrendo novamente com a guerra. Não podemos dizer que será uma guerra mundial, pois não haverá o mesmo movimento de outros países em enviar exércitos para defender a Europa. Mas estão enviando equipamentos e armamentos. Todos estão sofrendo com a guerra. Atualmente, na América Latina e América Central, o comunismo se infiltrou e se instalou em alguns países. Hoje está havendo um movimento na qual os comunistas estão se instalando em quase todos os países da América. O início foi em Cuba. Com a nova Rota da Seda implantada atualmente pela China, o comunismo vem dominando países da África e países da América. A nova Rota da Seda vem pela África e chegou nas Américas. Como? Atualmente, nas Américas, de uma forma astuta e perspicaz. Procuram líderes populares, infiltram no sistema judiciário e, através de eleições, através das urnas, elegem seus comparsas. E o pior é que usam do termo democracia para iludir o povo, os eleitores.
não estão à frente e nem aparecem. Estão junto com outras forças ocultas, como organizações de tráficos de entorpecentes, malfeitores e políticos corruptos. São forças ocultas que estão dominando através de seus representantes fantoches. Por trás dessa força estão secretamente implantando seu sistema de governo, poder e força. Usam os trabalhadores, principalmente líderes que veio da população pobre. As profecias de Nossa Senhora dos videntes aqui colocados e as alegações do Frei Tiago de São José estão se cumprindo. Vamos lembrar o que disse Jesus aos sacerdotes do Templo de Jerusalém com relação às atitudes deles na época, como representantes de Deus na terra e como é hoje os representantes de Jesus também na terra. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 35, 37, 41 e 45. Parábola dos lavradores homicidas. Havia um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores. Ouvindo isto, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava. Os representantes de Cristo hoje estão fazendo o mesmo papel dos sacerdotes do Templo de Jerusalém quando entregaram Jesus para os romanos para ser crucificado. Hoje, esses representantes de Cristo estão entregando o povo de Deus para serem sacrificados. Eis a ira de Deus. As profecias do Apocalipse já se cumpriu, está se cumprindo e continua a se cumprir. As revelações do futuro. Existe lógica na previsão do futuro? É possível conhecer os eventos antecipadamente? Porque o futuro precisa ser anunciado. Prepare-se para revelações surpreendentes sobre os mistérios do Apocalipse e os segredos por trás das profecias. Inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia. Ative o sininho e acompanhe esta jornada única para desvendar os enigmas do futuro.